tema da nossa mensagem é a resposta. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fale com ele. A resposta. Você veio nessa manhã aqui procurando respostas de Deus? Você entrou aqui neste lugar nessa manhã querendo ouvir a voz do Senhor desesperadamente, esperando essa resposta? Aqui no livro de Abacuque era um profeta. E ele pregava em meio a um povo rebelde. Ele pregava em meio a um povo, a descendência daquele mesmo povo que tinha saído lá do Egito, a descendência daquele povo que tinha atravessado o Mar Vermelho, que tinha conquistado a terra prometida. Abacuque, ele pregava ali para aquele povo que conhecia todas as leis de Deus, que conhecia tudo que Deus já tinha feito, já tinha derramado, que ouviu falar, porque ele era descendência, que ouviu falar de tudo que Deus já havia feito, mas aquela história ela foi passando por descendências. E Abacuque, ele estava ali, ele pregava, mas aquele povo ele estava corrompido. Aquele povo ele estava corrompido pelo inimigo, pelos caldeus. Aquele povo ele estava corrompido. Eles já estavam adorando aos deuses de ouro, aos deuses que eram feitos por mãos de homens. Aquele povo eles já estavam ali totalmente, claro, não a maioria, porque tinham os justos que viviam ali naquele local. E Abacuque ele pregava, mas ele era um profeta que na verdade ele já chegou no extremo dele, que ele não estava nem mais preocupado se o povo ia se converter, ele não estava nem mais preocupado se o povo ia conseguir, ele estava preocupado, ele estava indignado, porque Deus, ele não respondia, Deus não respondia às orações, ele estava indignado, o coração dele estava amargurado. Se nós lemos lá no capítulo 2, no verso 1, ele declara isso: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que a resposta eu terei à minha queixa. Muitas vezes na nossa vida, como Abacuque, ele não entendia porque a resposta não chegava. Nós não somos diferentes. Às vezes nós não entendemos por que não vai acontecer, por que não aconteceu ainda. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Mas aqui quando Abacuque diz assim, o Senhor por-me-ei na torre de vigia. Ele fala assim, ele não vai se colocar lá na torre dos muros da cidade para ver o povo. Ele não se colocou ali naquela torre para ver o que estava acontecendo e parou, não. Olha, se nós prestarmos atenção, diz aqui, por-me-ei na minha torre. Qual é a torre nesta manhã? Qual é a torre na tua casa, na tua família, que você precisa se colocar como vigia? Ele está dizendo aqui, eu colocar-me-ei. Que nós venhamos nos colocar nesta manhã como torre, nessa torre nossa, não a do irmão, não a da igreja, mas nossa, no nosso interior, do nosso coração, para nós entendermos como nós vamos poder ouvir verdadeiramente a resposta de Deus, nos colocarmos, nós sermos, porque muitas vezes nós estamos muito lá em cima, muito lá no alto, e às vezes Deus vem e faz assim, filho, para ouvir, você vai ter que descer. Para ouvir a resposta, vai ter que se dobrar, vai ter que se ajoelhar, vai ter que se render. E aquele profeta, quando ele disse colocar-me-ei na minha torre de vigia, é assim que Deus faz comigo e contigo. Quando nós colocamos na nossa torre de vigia, vigiando os nossos atos, vigiando tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, vigiando, porque Satanás ele está aí, ele está ao nosso derredor. E ele vem sim para envergonhar, ele vem sim para destruir a nossa casa, a nossa família. Nessa manhã ele quer que tu se coloque nessa manhã na torre de vigia. Qual é a tua torre de vigia nessa manhã? Como você chegou aqui hoje querendo respostas? A resposta de Deus hoje é uma das respostas. Se coloque na torre de vigia. Se nós lermos lá no capítulo 2, no verso 2, vai dizer assim: O Senhor me respondeu e disse:
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Olha essa parte, irmãos. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus, nessa passagem, Ele responde a Abacuque. Se nós vermos, Deus responde a Abacuque. Mas Deus responde a Abacuque não pela forma que Abacuque queria, mas sim pela forma que Deus já tinha estipulado que seria. Eu escrevi algo aqui que diz assim: Deus não responde a Abacuque não o que ele iria ter que fazer, mas sim o que Abacuque deveria fazer. Era se colocar na presença do Senhor, como ele estava, e continuar na torre de vigia. E quando diz assim, espera-o, muitas vezes não temos paciência de esperar. Queremos tudo. A geração de hoje, ela é muito imediatalista, tudo imediato. Eu quero isso, faz isso para mim agora, e quer tudo. Mas com Deus não é assim. Espera-o. Espera. É o que Deus diz pra gente nessa manhã, para mim e para ti. Espera. Se coloque na torre de vigia. Espera. Se nós lemos lá no capítulo 4, lá no verso 4, capítulo 2, no verso 4, vai dizer assim, acompanhem comigo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A resposta de Deus aqui nesse texto para Abacuque, era para que ele vigiasse, esperasse e tivesse fé. Nessa manhã, espera, vigia, espera, tenha fé, porque vai acontecer no momento e no tempo determinado. Espera, vigia, espera, tenha fé. Vai acontecer no tempo determinado de Deus para a tua vida. Porque os tributos, um dos princípios, eu anotei aqui 2 atributos que temos que ter. O primeiro é o princípio, caráter, e o segundo é a fé. Se nós continuarmos esses 2 princípios, pode ter certeza, irmãos, que Deus ele vai fazer o impossível. Mas precisamos estar no alinhamento. E Abacuque ali, ele se indignava com aquele povo. Mas ele entendeu. Quando ele ouviu aqui a resposta de Deus, ele entendeu. Ele desceu. Ele se colocou ali, ele desceu. Entenda nessa manhã que nós precisamos muitas vezes descer. Descer lá no mais profundo do nosso coração, no nosso ser, para entendermos. E se nós lermos, Mateus, coloca para mim, por favor, em Abacuque 3:19. No 3:19 vai dizer assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Abacuque dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Ele entendeu que ele se colocou naquela torre de vigia, mas ele entendeu que não era ele que estava vigiando nada. Ele entendeu que aquela fortaleza ali do coração dele, da vida dele, da alma, era Deus. Ele entendeu que o Senhor é a fortaleza. Como nós hoje devemos entender que a solução para a nossa vida é estarmos na fortaleza de Deus. Abacuque ali, quando ele desceu e entendeu que não era as mãos dele que ia vingar o povo daquela época, porque eles estavam rebeldes, porque Deus sabia o que ele ia fazer. A resposta de Deus era: ele sabia. O papel de Abacuque ali era somente profetizar. Como é o nosso papel nessa manhã? Profetiza. Qual é a causa que você precisa hoje de ser solucionada? Coloque as suas mãos aí e profetiza.
Porque o papel daquele profeta era profetizar. O nosso papel nos dias de hoje é a mesma forma. Profetiza. Profetiza porque vai acontecer, o milagre vai acontecer. Nós estamos aí numa nova empreitada, uma nova unção sendo derramada. Essa nova unção, esse novo templo que está vindo aí. Esse novo templo é uma partícula, somente uma partícula bem pequena. Se nós formos analisar, é a materialização de uma partícula bem pequenininha da porção do novo de Deus. Aquilo lá, aquele imóvel é tudo novo, não é? É como se Deus estivesse mostrando assim pra gente: olha aí, filhos, não posso eu fazer, não posso eu transformar, te tirar e mudar? Aquilo lá é uma partícula bem pequena da porção do novo de Deus. Porque se não tivesse materializado como aquele imóvel, se não houvesse essa materialização, como que nós iríamos entender? Como que nós poderíamos olhar e entender? Ah, o pastor ia estar aqui sempre notar, vai acontecer. Nós estaríamos todos aqui sentados. Ah, tá, mas infelizmente o povo, infelizmente muitos não conseguem visualizar, precisa tocar, precisa sentir. E aquele imóvel lá é como se nós estivéssemos sentindo uma partícula bem pequena da porção, dessa unção, da unção que Deus vai derramar. Olha como que Deus ele fez conosco, com esse ministério. Olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem derramado. Ele está mostrando, nós somos merecedores para que Ele mostre, para que Ele nos responda. Nós somos merecedores disso, mas o amor dEle, a misericórdia dEle é que tem feito tudo isso por nós. A misericórdia dEle é que tem derramado e feito tudo isso por nós. E quando vai dizer aqui, os pés, Abacuque ele declarou, os pés como os da corça. Por que isso? Por que esse animal? O que ele quis dizer? Os pés como os da corça. A corça, ele é um animal arisco. E ao correr, ele tem um equilíbrio tão grande que ao correr ele não escorrega, que ao correr ele não cai, que ao correr ela não cai, ela não escorrega. Olha como é tremendo. E Abacuque disse: eu quero meus pés como os da corça. Porque naquele momento ele estava vivendo algo muito temeroso. E ele não queria cair como aquele povo tinha caído. E ele disse: Deus, me dê os pés como os da corça. Ele entendeu que ele precisava dos pés como os da corça. Porque a corça ela tem equilíbrio quando corre. Como está o nosso equilíbrio? Quando nós corremos, como está o nosso equilíbrio? Nós temos caído, levantado, caído, levantado. Ou nessa manhã você quer ser como uma corça, que ao correr você consegue se equilibrar. Ao correr para os braços do Pai você consegue se equilibrar. Você consegue receber essa unção. Ao correr você não caia. E quando Abacuque declarou os pés como os da corça, se nós formos lá em Salmos, no Salmos 42, coloca por favor, Mateus, no Salmos 42, no verso 1 e 2, não foi só Abacuque que declarou os pés como da corça. Davi, ele também declarou lá nesse Salmos 42, 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha isso, irmãos, esse Salmos ele é muito lindo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Se você vai analisar e entender esse verso, por que a corça suspira, o que significa? A corça ela tem um olfato tão apurado, ela sente cheiro de água lá no deserto. Ela sente cheiro de água, e não é qualquer água. Ela sente cheiro de água pura, água de fonte. Ela não bebe qualquer água. A corça, ela corre. E quando ela está nesse processo de procurar a água, quando ela está aqui nesse processo, você acha que ela fica lá procurando, farejando? Não. Sabe, algo que me chamou muita atenção, ela vai correndo, ela vai gritando, ela vai farejando, ela grita, ela solta um som, ela emite um som de grito quando ela corre procurando água. Qual tem sido a nossa adoração quando nós venhamos buscar a presença de Deus, essa água pura, cristalina? A corça aqui ela corre, ela procura água.
ela desesperadamente. É assim que nós devemos ser. Davi aqui declarou: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele quis comparar essa corça porque ele estava com sede a cada dia mais da presença do Senhor. E é assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que estar. Senhor, eu tenho sede, Pai, de ti. Senhor, eu estou em busca dessas águas cristalinas, dessas águas puras, como Davi relata nesses salmos. E outro atributo desse animal que também me chamou muita atenção, depois que ela encontra essa água pura, meu Deus, se fosse analisarmos, encontrou a água da fonte pura, tá ali, vai acomodar. Vou ficar aqui, vou tomar água. Vamos conjecturar como se fôssemos nós. Vou ficar por aqui, vou tomar água, já estou na fonte mesmo, limpa, pura. Para que eu vou correr para outros cantos? Para que eu vou para outro local? Mas a corça, ela tem um atributo. Ela não suporta o confinamento. Ela não suporta o comodismo. Depois que ela bebe dessa água pura, depois que ela bebe, que ela se farta, ela vai em busca de mais água. Ela vai em busca de mais água. Ela vai em busca de mais água pura. Ela vai em busca de fonte pura. Ela vai em busca. Ela vai em busca. E nós devemos ser assim. Nós devemos buscar a cada dia, como a corça, mais e mais fontes de água. Fonte de água que é o nosso Deus. Buscarmos mais e mais a presença dEle. Buscarmos mais e mais, não nos acomodarmos. Tá tudo bem. Tenho a minha vida estabilizada, a minha casa, a minha família, tá tudo ok. É só isso que você quer? É só isso que eu quero para minha vida? Meu ministério tá bom, tá tranquilo. Mas vamos ser como a corça. Não vamos nos parar, nos acomodar, porque hoje eu tenho água pura, mas amanhã, será que eu vou ter água pura? Será que amanhã aquela água que eu encontrei hoje, será que aquela água que eu encontrei hoje vai estar pura? Essa manhã de reflexão para a nossa vida. Que nós venhamos como Davi. Ele comparou a corça à busca da presença de Deus. A busca por essa água que é a presença de Deus. A corça, ela também tem um período de gestação, que dura aproximadamente mais ou menos 280 a 300 dias. E alguns estudiosos vão dizer que ela, quando ela está nesse período já da cria, e ela se contorce de dor, sabe o que ela faz? Ela vai para um local secreto. Ela vai para um local secreto e fica ali se contorcendo de dor. Ela se isola. Ela se isola. Mas, se nós analisarmos lá em Salmos 29, a voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Quando ela se isola, no mais secreto, e ela fica ali sentindo aquelas dores, não é diferente conosco. Muitas vezes está doendo muito. Muitas vezes a gente acha que não vai aguentar, que não vai suportar. Mas como é que a voz do Senhor faz dar cria à corça? Ela está lá no secreto dela, mas a voz do Senhor faz nascer. A voz do Senhor faz nascer nessa gestação. A voz do Senhor sobre essa corça, ela faz nascer essa gestação. Aquela dor no secreto dela, só ela ali, sozinha. Mas ao ouvir a voz do Senhor, faz nascer os filhos. E nessa manhã, ao ouvir a voz do Senhor, ouve a voz do Senhor. A resposta que você quer, que você busca hoje. Ouve a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus aqui para Abacuque? Qual é a resposta de Deus aqui para Abacuque? A resposta de Deus foi que simplesmente ele tivesse fé. Porque não vai tardar, vai acontecer, vai chegar. Que nós venhamos nessa manhã, nessa reflexão.
sermos como a corça, como Abacuque, ele se derramou, ele se entregou e entendeu que não era o agir dele, mas sim o agir de Deus naquele povo. Que ele entendeu que os pés dele precisavam ser como os da corça, que ele não podia escorregar, que ele não podia cair. Ele entendeu, como Davi entendeu, que ele precisava suspirar pela presença do Senhor. Ele entendeu que, fazendo a comparação com esse animal, que mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, Deus vem e com um bramido, Deus vem com a voz, Deus vem com a voz dele e te diz: a resposta está chegando, mas para isso não vai ser no teu tempo nem no meu tempo. A resposta está chegando, tenha fé. A resposta está chegando, se ponha na torre de vigia. Se ponha na torre de vigia do teu coração. A resposta está vindo, mas se ponha na tua torre e entrega tudo isso nas mãos do Senhor, como Abacuque fez e se entregou. Se nessa manhã você entendeu, eu entendi, porque eu já estou de pé. Se você entendeu que é preciso se colocar na torre de vigia, se coloque de pé. Se coloque de pé nessa manhã. Se coloque de pé, com seus olhos fechados. Clame a Deus, feche os seus olhos. Clame a Deus nesta manhã. Clame a Deus, faça com que a sua alma, ela suspire pela presença do Senhor. Que nesta manhã a sua alma, ela venha suspirar, ela venha no mais íntimo do teu ser, ela venha querer estar na presença do Senhor. Mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, mesmo em meio ao inimigo que está tentando fazer com que seja corrompida a tua casa, a tua família, mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a essas perseguições, mesmo em meio a essas situações que você não sabe como lidar, se coloque de pé na sua torre de vigia do teu coração e creia que o impossível vai acontecer, mas não é no meu tempo nem no teu tempo, é no tempo de Deus. Aquele povo, ele teve sim tudo aquilo que Deus disse que aconteceria. O povo, referente ao povo, ele sofreu algumas consequências, mas foi no tempo de Deus, porque é Ele quem determina. E a resposta de Deus nessa manhã para nossas vidas é isso: os princípios, o caráter, e tenha fé. E tenha a fé. Amém? Que vai acontecer em nome de Jesus.